Este é um vídeo da série Ciência na Dose Certa, produzida pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Hoje, vamos entender como a formação da imunidade ao coronavírus tem sido estudada na UFRJ numa ação que mescla pesquisa e prestação de serviços de saúde. Como a imunidade pode nos dizer como agir em uma pandemia? Todo mundo está perguntando, será que esse vírus deixa a imunidade na pessoa? Isso é importante porque toda a teoria do bloqueio das ondas epidêmicas estão baseadas em você criar uma imunidade que a gente chama comunitária, que impede a disseminação do vírus em larga escala. Mas a maioria das pessoas segue esse ritmo. Elas são expostas a um período até largo, de 2 a 14 dias, e aí você começa a ter a viremia. Na verdade, não é uma viremia, é uma carga viral nas secreções respiratórias. É raro esse vírus aparecer no sangue dos pacientes, a não ser em pacientes no CTI. Depois aparece um antígeno do vírus, primeiro o material genético, depois o antígeno. De 7 a 14 dias depois do início dos sintomas, você começa a ter a IgM, que é um anticorpo agudo, e depois é trocado pela IgG, e depois de um certo tempo a IgG vai aumentando seu título, a quantidade, até chegar a uma quantidade razoável de IgG que consegue bloquear a infecção do vírus, que a gente chama de anticorpos neutralizantes. Como a imunidade ao coronavírus tem sido pesquisada na UFRJ? Agora vamos começar com a nossa iniciativa do laboratório junto com a Faculdade de Medicina, que a gente chama a tal do Centro de Triagem do Covid-19, que está localizado no Bloco N do CCS. Esse centro de triagem é coordenado pela doutora Terezinha Castinheiras, que é chefe da DIP. Desde o início, foi uma preocupação grande de como a gente poderia oferecer uma retaguarda de diagnóstico para o nosso profissional de saúde, sem que a gente tivesse um grande movimento de pessoas com suspeita de doença, do Covid-19, dentro da própria unidade. Um grupo muito forte da pesquisa em virologia, que é o Laboratório de Virologia Molecular, do professor Amilcar, que poderia fazer toda essa retaguarda do diagnóstico. E isso fez com que a gente se unisse nesse esforço para que a gente pudesse montar uma estrutura dentro do Centro de Ciências da Saúde para poder efetivamente dar esse suporte, essa retaguarda. Esse esforço ele era fundamental na medida que, quando você faz esse diagnóstico de maneira ágil, dinâmica, você também propicia que esse profissional ele volte mais rapidamente para o seu trabalho. Quais tipos de testes são usados para diagnosticar a Covid-19? Como é que a gente faz o diagnóstico do Covid? Se você está nessa situação aqui, você lança a mão do PCR para identificar o material genético do vírus ou um teste antigênico. Se você já está nessa situação, você usa um ELISA, um teste rápido para ver a produção de anticorpos. Alguns países não tinham condição de montar laboratórios para fazer o tal do PCR. O nosso país já sofreu com isso. Nós fazemos muito poucos testes de PCR, então a gente não consegue acertar uma taxa de infecção ou incidência. São os casos novos, agudos. Nós estamos diagnosticando pouco, fazendo pouco PCR. Por que é interessante diagnosticar o caso agudo por teste molecular? Porque identificando o caso agudo, você isola essa pessoa, você trata essa pessoa precocemente. Quando você isola, você interrompe a cadeia de transmissão. Para você ter uma ideia, em Londres, um médico infectado transmitiu para 35 pessoas dentro do hospital. Para você ver a proporção da expansão desse vírus. Ele é muito infeccioso. O PCR é muito bom para a fase aguda, específico e sensível, mas a acessibilidade é muito baixa, por causa do preço e da complexidade. A janela de 0 a 7 dias. Antígenos. Vai ser lançado um teste que você mede
o antígeno do vírus, principalmente a dosagem da proteína da espícula. Ele vai ser um teste bom, porque ele é mais barato e tem uma acessibilidade boa, porque esse teste pode ser feito até com uma tirinha de teste rápido. Tomara que isso apareça em curto prazo, mas esse teste não está muito difundido ainda no mundo. O terceiro, que é os anticorpos, pode ser feito por ELISA ou teste rápido. São esses testes que fura o dedo e você testa. Eles têm uma boa sensibilidade, uma especificidade baixa na faixa de 7 a 40 dias. Acessibilidade ótima, preço barato. Nós temos um grupo de discussão junto com o pessoal da London School of Hygiene, que nós preconizamos o uso, sim, do teste rápido em algumas situações. Tem uma dificuldade intrínseca muito grande por causa da dificuldade de importação com a situação atual do mundo. Os kits para fazer esse teste estão sendo racionados nos países de origem. Por exemplo, o ELISA, que é um teste sorológico muito bom, feito pela Alemanha, foi restrito a exportação dele durante um mês, porque a Alemanha estava controlando a epidemia lá, agora já estão liberando. A parte de PCR também é outra parte com problemas de liberação. Nós estamos tendo um problema sério na compra de reativos para o PCR e nos kits de extração. Quais resultados já foram encontrados? O que está sendo possível avançar do ponto de vista de ciência? Muitos dos nossos pacientes, eles não negativam esses profissionais, né? Eles não negativam essa presença viral na nasofaringe em 2 semanas, como era a nossa expectativa preliminar, que a imensa maioria não teria mais o material nuclear, esse RNA detectável na nasofaringe. O que a gente está vendo? Que a maioria continua com o vírus detectável após 14 dias do início dos seus sintomas, mesmo quando eles já estão assintomáticos. Então, isso gera uma pergunta elementar e importante de ser respondida. Esses indivíduos, a princípio, eles continuam com capacidade de transmissão. O que a gente deve, qual é a conduta a partir daí? A gente precisa dar respostas claras. Nós precisamos saber se o aparecimento da IgG é um passaporte para a imunidade. Aparentemente, em vários estudos, se você mede a quantidade de IgG para a proteína de espícula, ela é relacionada à sua dias após a infecção, você vai acumulando mais e mais IgG anti-S em concentrações elevadas. Depois de 24 dias, você tem um título chamado aqui de neutralização de 1 para 2.880. Ou seja, você pode diluir seu soro 2.880 vezes que ele ainda inativa o vírus. Então, aqui você está imune à doença. Isso aqui também é um aumento do título de indivíduos depois do PCR positivo. Então, a gente vê que depois de 20 e poucos dias, a maioria do pessoal já tem anticorpos neutralizantes. Porém, alguns demoram muito mais tempo e até não aparecem nunca o anticorpo neutralizante. Outros têm uma cinética muito lenta. Será que isso está relacionado com a gravidade da doença? Ninguém sabe. Isso é uma pergunta a ser respondida. Então, a IgG e imunidade, o dia de aparecimento de IgG, dados iniciais indicam 19 dias, mas atinge o platô depois de 25 dias. Tem que lembrar que a IgG, quando ela começa a ser produzida, ela tem uma baixa afinidade. Depois a mutação somática e ela adquire afinidade para o antígeno e neutraliza. Quando aparecem anticorpos neutralizantes, você tem que ter a maturação, que vai de 40 a 120 dias. Um trabalho francês mostrou que a partir do 30º dia já pode aparecer. É possível um correlato sorológico para a neutralização? Talvez a proteína E. Qual o título de anticorpo neutralizante que é necessário para um efeito em vivo, clínico? Não sabemos. A imunidade é permanente ou parcial? Não sabemos. Por todos esses fatores, é muito difícil você desenhar
por exemplo, usar esses testes como passaporte imunológico. Você sabe que se você tiver IgG contra o vírus, você está ao caminho de ficar, imune ao vírus. Mas você não sabe se naquele momento você está imune. A gente ainda vai ter que desenvolver um teste que dê essa correlação correta. O teste rápido não te dá essa correlação. Como a universidade e a ciência podem guiar políticas públicas? Nós temos que estudar a nossa pandemia brasileira. Espero que o governo dê recursos para a continuidade das pesquisas que vão acontecer certamente nas universidades, que vão dar a inteligência nossa em relação a essa epidemia, a esse vírus. A gente tem grupos muito fortes de pesquisa, né? Então, hoje, tanto da virologia, da microbiologia, da parasitologia, e cada vez mais isso está se trabalhando em conjunto com a área clínica. Então, a gente tem evoluído muito nos últimos anos com essa integração. O fato de você ter um complexo hospitalar e, ao mesmo tempo, ter uma área básica, sólida, permite que você possa dar esse retorno rápido quando você tem situações graves, né, em que a comunidade tem que enfrentar. Chagas, ele tem uma importância que é ímpar, e ele também criou a cadeira que é nosso orgulho major dentro da Faculdade de Medicina, que é a disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, e foi criada por Chagas. Tem aquela frase clássica, então, que é na universidade, né, se ensina porque se pesquisa. E o Chagas, eu acho que ele ilustra toda essa filosofia, que é tudo tem que andar no seu conjunto, né? Eu preciso prestar essa assistência de uma maneira com excelência, ao mesmo tempo que eu busco as respostas, aqui é o local para buscar resposta, eu preciso ensinar esse indivíduo que está se formando. Então, eu acho que ele ilustra esse espírito universitário. Gente, cadê as palmas? Agora...